Olá! Há poucos dias eu estive no Museu do Prado, aqui em Madrid, e estava vendo os quadros como qualquer pessoa leiga que não entende de arte vê os quadros. Em média, dizem os estudos que a gente passa 7 segundos vendo quadros que os pintores levaram, às vezes, décadas para pintar. Até a Mona Lisa, lá no Louvre, acho que em média são 15 segundos que as pessoas gastam para olhar uma das obras-primas mais famosas do planeta. Mas estava eu aqui no Prado vendo um quadro do Goya chamado A Família de Carlos IV. E você pode ver no quadro, esse é um quadro como outro qualquer, eu teria passado 7 segundos olhando esse quadro. Mas aí eu tive a sorte, ou o azar, porque daqui para frente nada será igual, de ouvir um guia ao meu lado explicando esse quadro. E se você olhar com atenção, você vai ver que ali no centro do quadro, esse é um quadro que teoricamente estava pintando o monarca, que é essa figura que aparece à tua direita. Mas se você reparar, quem está no centro do quadro e quem recebe toda a luz, como se fosse protagonista, ou sendo protagonista dessa pintura, é a rainha, é a mulher dele, que está ali segurando os filhos e protegendo os filhos. E outro fato interessante é que ali no final, à esquerda, numa figura lá atrás, tem um autorretrato do Goya. Ele se autopintou ali nesse quadro, que virou uma das peças mais famosas do museu. Também numa outra exposição que eu fui do Renoir, eu tive a oportunidade de aprender também que o Renoir, ele pintava as mulheres junto com vasos. E como ele pintava sob encomenda, na época os ricos encomendavam os quadros, não tinha fotografia, então encomendavam dos pintores para fazer esses quadros de família ou de pessoas. Então ele teve uma encomenda de um nobre da época, pintou essa mulher aí, que é uma mulher muito magra, ela era esquelética, tentou retratar a mulher com feições mais naturais. Mas ele fez um vaso atrás dela, que é um vaso muito fino, tá vendo? E depois ele se expande. A mesma coisa acontece com outros quadros do pintor, em que ele retrata as mulheres sempre perto de vasos ou de motivos florais, onde os vasos é que definem a verdadeira estrutura da mulher que ele pintava. Então ele fazia a mulher às vezes mais esbelta ou menos esbelta conforme o caso, porque era demandado, ele era contratado para isso, mas no vaso ele colocava a real figura da mulher. Então eu quero te mostrar isso porque eu estou fazendo uma analogia com essa visão que a gente passa a ter depois que conhece, que agora quando eu for no museu e vir um quadro do Renoir, eu já vou ver as mulheres e os vasos de uma maneira diferente da que eu vi até agora. Nos negócios é muito parecido. Às vezes a gente fica nadando 2, 3, 4 anos e a coisa não anda, parece que não anda. A gente está ali trabalhando, ralando e nada acontece. E às vezes vem um guia e te mostra alguma coisa que você não conhecia, que você não viu no quadro. E aquilo faz toda a diferença, aquele insight faz toda a diferença para você passar a ver o quadro de uma maneira diferente e aí tomar as providências para fazer com que a máquina comece a andar. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sou nenhum gênio da arte, mas eu expliquei esses truques para minha filha que estava comigo, agora ela já sabe, e eu não sou nenhum gênio dos negócios, mas eu tenho uma empresa que está há 35 anos crescendo 2 dígitos todo ano. Então eu conheço alguns truques e eu estou disposto a compartilhar esses truques com você. Eu vou selecionar 5 empresários, já 4 já estão fechados, tem uma vaga em aberto, que eu vou fazer um programa de imersão agora dias 13, 14 e 15 de janeiro, e eu vou compartilhar os truques que eu conheço para fazer as empresas crescerem. Vou falar de gestão, vou falar de liderança, vou falar de estratégia, vou responder perguntas. A imersão, como é que funciona uma imersão? O primeiro dia vai ser um Day Mastermind. A gente inclusive convidou algumas pessoas para fazerem exposições, vai ser uma coisa mais de troca de ideias para inspirar as pessoas. O evento mesmo acontece nos dias 14 e 15 de janeiro, que é um sábado e um domingo. A gente vai tomar café, almoçar, jantar juntos. Nós vamos conversar sobre a empresa desses 5 empresários, para que nas explicações que surjam, a gente diga, mas por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? Olha, a minha experiência é assim, 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 assado. Então, é como você ter a oportunidade de conversar com alguém que entende do quadro, com alguém que consegue ver a luz de uma maneira diferente, durante 2 dias inteiros, comigo, com o Sandro San, que é um dos maiores estrategistas do país, e algumas pessoas que nós vamos convidar para esse grupo de 5. Eu tenho 4 vagas já fechadas, tem uma em aberto. Se você tem uma empresa e há alguns anos você está
nadando e não sai do lugar e quer enxergar o quadro de maneira diferente, essa é a tua oportunidade. Entre em claudionazajon.com.br/mentoria e vê os detalhes. E de outra maneira, eu te recomendo quando você for para o museu, ou ficar perto de algum guia, ou contratar um guia, ou no mínimo comprar aqueles audioguias e ler os livros do museu antes de fazer a visita. Você vai ver os quadros de uma outra maneira, como acontece com qualquer mentoria. Até o próximo vídeo.